Meus amigos, uma vergonha o que aconteceu agora há pouco lá no Beira-Rio. Um para o Internacional, um para o Vasco. O juizão claramente roubou o Vasco, roubado essa partida. Um jogo aí que, se fosse para qualquer um dos outros 19 clubes da Série A, esse juiz nunca teria expulsado o goleiro de qualquer outra equipe. Mas o do Vasco, o cara vai lá e expulsa, né, mano? É um absurdo. É um absurdo o que aconteceu hoje no Beira-Rio. Espero que a diretoria do Vasco tome alguma providência junto à CBF para afastar esse juiz e ele nunca mais apitar jogos do Vasco e nem mesmo jogos da Série A, porque ele cometeu um crime, ele roubou o Vasco hoje. Com certeza, o que a gente viu em campo foi uma atrocidade. Lógico, o Verratti entregou o gol para o Internacional, tivemos a culpa técnica, erro técnico, por ser fraco tecnicamente. O nosso atacante acabou dando a bola de presente para o adversário e o Internacional chegou ao empate. Mas o juiz condicionou a partida ao expulsar o goleiro do Vasco que estava com dor lá no campo. Se é cera, meu amigo, não importa, acrescenta nos acréscimos, dá 20 minutos de acréscimos, mas ele não tem o direito de expulsar o goleiro da maneira que ele expulsou o Léo Jardim hoje. Um absurdo o que aconteceu no Beira-Rio, o Vasco roubado o jogo de hoje. Infelizmente, mais uma vez, o Vasco é pioneiro nas péssimas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Roubado, garfado pela primeira vez aí, um goleiro sendo expulso por estar lesionado. É um absurdo o que aconteceu e hoje. Se 1-1 foi suficiente para tirar o Vasco da zona nessa rodada, mas a gente estava com a vitória na mão, criamos um caminhão de oportunidades no primeiro tempo para vencer por 3-4-0 o Internacional e faltou qualidade, principalmente do nosso centroavante, que está precisando ir para o banco de reservas. Não tem como mais defender o Verratti. Não adianta mais lamber esse jogador, ele está muito mal. Quando o jogador está mal, tem que ser criticado, assim como a gente critica o João Vitor e critica o Piton, Lucas Freitas, quem quer que seja. O Verratti tem que ser criticado por perder gols feitos, gols que anteriormente ele fazia até com uma certa naturalidade, que talvez até outros centroavantes aí do Brasil fariam com uma certa tranquilidade. Ele não fez no jogo de hoje e ainda, como prêmio para coroar a belíssima atuação dele em campo hoje, ele deu uma assistência maravilhosa para o jogador do Internacional empatar a partida e o Vasco sendo prejudicado tanto pelo juiz e esportivamente pelos erros técnicos dos nossos jogadores. O Verratti é um jogador que não tem reserva, ele não tem nenhuma sombra, não está jogando nada, joga todos os 90 minutos das partidas, é insubstituível dentro de campo. O Fernando Diniz tira qualquer jogador, menos o Verratti, e infelizmente ele não está vivendo uma grande fase. É um jogador que merece sim um carinho do torcedor, mas ele não está numa grande fase, tem que ser sim criticado. Ele não é um jogador incontestável, ele não é um jogador intocável no Vasco, ele não é o Roberto Dinamite, ele é o Verratti. E com certeza falta muita técnica para esse jogador e a gente ficou nítido nesse jogo de hoje, né? E infelizmente o Vasco perdeu uma grande oportunidade de vencer o Internacional fora de casa, conseguir pontos preciosíssimos para alavancar o time dentro do campeonato. E infelizmente o Vasco mostra mais uma vez, não somente para os seus torcedores, mas também para o Campeonato Brasileiro, que é um time que vai lutar para não cair de divisão devido às suas grandes limitações. Cria e não converte em gols e sempre toma gol todo jogo. Sempre falo isso aqui no canal. Quem me acompanha, quem assiste meus vídeos sabe disso, mas também nem precisa ser tão inteligente assim para adivinhar isso, né? Todo jogo o Vasco toma gol. Time que toma gol todo jogo sempre vai lutar para não cair de divisão. Não tem como o time que toma gol praticamente em todos os jogos competir num Campeonato Brasileiro, velho. Não tem como. O time sempre vai lutar na parte de baixo, porque temos uma das piores defesas do futebol brasileiro, não somente entre os clubes da Série A, mas do Brasil. Acho que o Vasco vai tomar gol sim do CSA na Copa do Brasil, vamos ter esse jogo no meio da semana. O Vasco chama gol. O time do Vasco é um time que chama gols. Quando não é erro técnico, é vacilo, ou é roubado, ou acontece alguma coisa que vai fazer o Vasco tomar gol no jogo, né? Infelizmente, assim está acontecendo. Fizemos um belíssimo primeiro tempo. David jogando muita bola depois da lesão, mostrando que Jair e Paulinho não estão jogando nada, porque eles não querem, porque não estão jogando nada, não é por culpa de lesão, é porque esses caras estão mortos. O David teve a mesma lesão que esses dois jogadores e está voando em campo, jogando muita bola, está destruindo, coisa que o Paulinho não está fazendo. Um jogo horroroso do Paulinho lá contra o Independiente Del Valle, quando ele entrou em campo, errou tudo que tentou, e era um jogador extremamente importante para o Vasco, não joga mais nada, tem que sair do Vasco, na minha opinião. Jair também tinha que ter sido negociado, infelizmente a diretoria não quis assim, e o David mostrando que quando você quer, quando você consegue dar a volta por cima, se recuperar de uma lesão, você consegue voltar bem, você consegue jogar bola, e ele está mostrando isso, está mostrando dentro de campo. E para mim, disparado, o melhor homem em campo, claramente foi o garoto Ryan, fez uma partida impecável,
fez um golaço, uma triangulação maravilhosa, Paulo Henrique, David e o próprio Ryan, e esperamos aí que ele continue mantendo esse alto nível de atuação, que não esteja apenas lampejos, né? Que ele fique 5, 6 jogos sem fazer nada, sendo xingado e odiado pelo torcedor, e apenas em um jogo ou dois ele destrói. Queremos mais uma constância, partidas mais lineares desse jogador, para que ele possa se desenvolver mais e ser mais importante ainda para o Vasco, porque ele tem tudo para ser um grande jogador na sua carreira. Esperamos que ele ajude o Vasco ainda nessa temporada e que se desenvolva. Mas o Vasco deixou muito a desejar no segundo tempo. Infelizmente foi um ponto, até certo ponto, na sorte, porque antes de tomar o gol, o Vasco flertou muito com o empate. O Internacional meteu várias bolas na trave, teve várias oportunidades para até virar o jogo no segundo tempo, mas não conseguiu. Faltou até sorte para o Internacional. E o Vasco até aquele momento estava tendo muita sorte, porque vários lances ali, eu vi a bola entrando no gol do Vasco, vi o gol do Internacional, só que por um motivo ou outro a bola não entrou. E até que veio o juizão querendo aparecer e prejudicar o Vasco de maneira vexatória, expulsando o Léo Jardim. E, infelizmente, para o próximo jogo contra o Mirassol, além de não termos Paulo Henrique e Piton suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não vamos ter o nosso goleiro titular que foi expulso, e o Daniel Fusato, que já tinha um tempão que não jogava, e aí ser o titular no jogo contra o Mirassol, um adversário dificílimo, muito mais difícil do que foi o Internacional hoje. Tomara aí que o Vasco consiga melhorar durante essa semana. Vamos ter um jogo importante no meio dessa semana e na Copa do Brasil. No final de semana vamos pegar aí o Mirassol, um jogo dificílimo para o Vasco. Só a vitória interessa para sair dessa situação. O campeonato está mostrando que ou cai Vasco ou cai Santos. Porque Juventude, para mim, já foi. Fortaleza pode ser uma surpresa ali, tentar se recuperar e sair da zona, né? Mas, atualmente, hoje, a rivalidade ali para quem cai para a segunda divisão é Vasco ou Santos, cara. O Vasco tinha que ter pontuado melhor hoje, estava com a vitória na mão. Infelizmente, foi prejudicado, tanto pelo seu próprio atacante e, claro, pelo juiz. Comentem o que você achou desse jogo de hoje. Quem para você foi o melhor jogador do Vasco? Quem para você foi o culpado desse empate? Se foi o juiz ou se foi o Verratti? Cara, eu acho que realmente o juiz tem muita culpa, mas o Verratti foi quem deu o passe para o Internacional fazer o gol. E ali, não importava se tivesse com um homem a mais ou um homem a menos. O passe que o Verratti deu para o adversário fazer o gol não faria diferença se o Vasco tivesse com o Léo Jardim no gol, um jogador a mais. Porque o jogador recebeu um presentaço e só cumprimentou para o fundo da rede, né? Não tinha o que fazer. Foi mais erro técnico do nosso centroavante, que comprometeu a equipe com o trabalho todinho do time durante o jogo, e o Vasco acabou perdendo 2 pontos aí, deixando escapar essa vitória tão importante, né? Comentem o que você espera do jogo da Copa do Brasil e também no próximo jogo contra o Mirassol. Estamos hoje na 16ª colocação com apenas 15 pontos conquistados, 2 jogos a menos, é verdade, mas o Vasco não vem conseguindo vencer. Isso é preocupante, né? Cria oportunidades, mas não converte em gols. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Mais um desabafo aí, porque, felizmente, o Vasco foi roubado e o nosso centroavante entregou o gol para o adversário, né? Complicado. Tamo junto, forte abraço, ótimo domingo e é nóis.